Olha só, enviados ou fugitivos. Então, voltando aqui, meus amados, deixa eu ler novamente aqui, ó, o texto com você. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, olha só, quando Deus nos dá uma missão, nós temos que ter foco, amém? Focar. Olha só, ele fala assim: não irei pelos caminhos das gentes. Tem tradução que fala assim: não vá pelo caminho dos gentios. Ô pastor Helder, mas então o evangelho não é para os gentios? É, amém? É. Só que ele fala assim: não vá pelo caminho das gentes ou dos gentios, e nem pelo caminho dos samaritanos. Mas espera aí, esse povo está sendo excluído do evangelho? Não. Só que existem missões, irmãos, que a gente tem que procurar entender, e a gente tem que focar. Não era a hora de pregar para os gentios, não era o momento de pregar para os samaritanos, era momento de focar nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem está entendendo isso? Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes da missão. Isso é importante, irmãos. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Olha só, Lucas capítulo 10, vai lá, Lucas capítulo 10. Eu estou começando a minha mensagem de trás para frente, meu esboço está aqui, ó. Eu estou pregando de trás para frente, mas não é mensagem subliminar não, tá? É a palavra de Deus, é a direção, tá bom? Lucas capítulo 10, vamos lá. Aqui em Mateus nós vimos que Jesus enviou os 12. Em Lucas, olha só, capítulo 10, diz assim, ó: e depois disso, depois de enviar os 12, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. Então Jesus reúne 70, ele designa esses 70 de dois em dois, para irem de cidade em cidade, como se fosse um evangelismo, não é? Olha, eu vou em tal cidade, vai 2 naquela cidade, já vai preparando o caminho. Então ele está, né, como se fosse ali um evangelismo, preparando para Jesus chegar na cidade. Mas o que vai dizer aqui, ó? E o versículo 2: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, quem estava falando isso? Jesus. O que Jesus estava falando? Que os obreiros são poucos. Jesus tinha quantos obreiros ali? 70, né? Os 12 discípulos, né? E depois ele manda mais 70. Então, olha só, nós aqui, né, temos, se juntar todos os ministérios, nós temos mais de 100 pessoas que trabalham com a gente, mas ainda é pouco. Precisamos de mais, diga glórias a Deus. Precisamos de mais obreiros. Mas olha só, quem estava fazendo essa oração? Jesus. Então, olha só, estava faltando obreiro até. Grande é a seara, mas poucos são os. Rogai ao Senhor da seara que envie os obreiros. Então, Jesus estava preparando aqueles 70, Jesus estava instruindo aqueles 70, né, para a missão. E aí diz aqui o versículo seguinte: ide, eis que vos mando como cordeiros no meio do quê? De lobos. Irmãos, outro detalhe da missão: quando a gente está obedecendo a Jesus Cristo, além do foco que nós temos que ter naquilo que Ele falou, naquilo que Ele instrui, nós temos que ser ovelhas. Jesus estava dizendo: eis que vos envio
como ovelhas no meio do quê? Dos lobos. Irmãos, na vida, no reino, você vai se deparar com muitos lobos. Muitos lobos. E nós que somos ovelhas, qual deve ser a nossa reação no meio dos lobos? O que a gente tem que fazer no meio dos lobos? Ficar morrendo de medo? Ai meu Deus do céu, ai meu Deus, é lobo aqui, é lobo lá. Não, nós não temos que ter medo dos lobos quando estamos na presença de Deus. Temos que apenas cumprir a missão que Ele designou para nós. Quem está entendendo isso? Amém? Então você vai encontrar, irmãos, às vezes até dentro da igreja, não é? Não, porque todo mundo que está dentro da igreja é santo. Não, a igreja é um local público. Você concorda comigo? Não é? Até o cachorro entra na igreja, é ou não é? Até os gatos entram na igreja. Eu lembro uma vez eu estava orando aqui na sexta-feira, eu estava fazendo a oração do culto, acabou o culto, entrou um gato preto aqui na igreja. Entrou um gato preto. Olha só, oração de sexta-feira, final do culto, aparece um gato. Aí a irmãzinha fala assim: misericórdia, eu vi um gato preto dentro da igreja. Mas era o gatinho que o pessoal alimentava lá. Ela foi falar com o pastor Antônio na época. Ela falou assim: pastor Antônio, eu vi um gato preto, hoje é sexta-feira. Não, fique em paz, minha irmã, esse gato a gente conhece aqui. E tal. Quer dizer, todo mundo entra na igreja, irmãos. Amém? Você vai se deparar até com lobos. Então nós não temos que ficar preocupados com os lobos. Por quê? Porque Jesus já orientou que nós nos depararíamos com situações como essa. Eis que vos envio como cordeiros, como ovelhas no meio dos lobos. Então a ovelha não deve temer o lobo quando está na presença de Deus. Quem está entendendo isso? Quando está caminhando com o Senhor, quando está perante a face de Deus. Não é o que Jesus falou no início, né? Eis que vos envio perante a minha face. Irmãos, os olhos de Deus estão em todas as partes, estão em todos os lugares. Às vezes você vê uma pessoa que não consegue crescer, desenvolver na vida, e você fala assim: meu Deus, essa pessoa tem tudo para crescer, essa pessoa tem tudo para ser um sucesso, tem tudo para ser uma bênção, mas por que não está acontecendo? Porque estamos perante a face de quem? De Deus. A Bíblia diz que Ele é o Deus que exalta, e Ele é o Deus que abate. Ele é o Deus que dá vida, e Ele é o Deus que faz descer a sepultura. Então Ele tem o controle, meu amado, minha amada, de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Ele sabe todas as coisas. Estamos diante da face dEle. E quando a gente vai como ovelha, o que diz ali o Salmo 23? Coloca ali para a gente o Salmo 23, que é o tão conhecido, né? Olha lá o texto sagrado: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: Deus não vai deixar faltar nada. Deus não deixa, irmãos. Não vai faltar recurso, não vai faltar dinheiro para você pagar as suas contas. Amém? Não vai faltar oportunidade, não vai faltar força. Pastor, eu cheguei no meu limite. Você ora a Deus, a Bíblia diz que da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército do inimigo. Quem está entendendo isso? Não falta, irmãos. Mas quando como que eu posso dizer? Quando a gente se coloca como ovelha nessa terra, que obedece, que ouve. Então ele está falando assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. No meio de lobos. O que mais que ele diz aqui, ó? E não leveis bolsa, que mais? Nem alforge, que mais? Nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em outras palavras, você vai na missão, não se preocupe com nada. Não leve bolsa, não leve alforje, não leve sandália,
né? Eu vou suprir todas as suas necessidades. E aí ele diz uma outra coisa importante: a ninguém saudeis pelo caminho. Irmãos, quando a gente está numa missão dada por Deus, o foco tem que ser total, total. Não tem que ficar parando para, bom dia, tudo bem, né? Como está a sua vida? Nada disso. A paz do Senhor, meu irmãozinho, tudo bem, glória a Deus. Não, você não fala com ninguém, não sauda ninguém. Você vai focado naquilo que Deus pediu para você. Quem está entendendo isso? Amém? Isso é foco, não é? A ninguém saudeis pelo caminho. Um pouquinho mais adiante, Lucas capítulo 22, versículo 35. Lucas capítulo 22, versículo 35. Olha só, irmãos, o que acontece quando a gente é enviado por Deus? Vocês acharam? Coloca ali para a gente. E disse-lhes: quando vos mandei, sem bolsa, que mais? Alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? E o que eles responderam, meus amados? Nada. Repita assim comigo: para os enviados não falta nada. Deus não vai deixar faltar nada para você. Se Deus tem tocado você para uma missão, seja lá o que for, para falar com alguém, para pregar para alguém, para evangelizar uma pessoa, vá na direção, vá no foco, vá como ovelha. Ainda que você se depare com uma alcateia de lobos, ainda que você de fato e de verdade esteja num lugar ali cheio de lobos, cheio de pessoas querendo devorar você, não vai acontecer nada e não vai faltar. Deus não deixa, irmãos. Por quê? Porque quando Deus nos envia, é Ele que está dando a ordem. Então Ele tem, como que eu posso dizer? Não vou dizer a obrigação, mas Ele tem a responsabilidade de nos garantir, de cuidar de nós, amém? Naquela missão. Então Ele não deixa faltar nada, Ele supre as nossas necessidades. Irmãos, não tenha medo de viver o propósito de Deus para a sua vida. Quando a gente tem medo de viver o propósito de Deus, é como se a gente imaginasse que Deus fosse nos apunhalar pelas costas, como que se Deus fosse nos jogar num precipício. Deus nunca vai fazer isso com você, amém? Deus nunca vai colocar você numa fria, meu amado, minha amada, nunca. Ainda que pareça que aquilo que Deus está pedindo para você vai colocar você numa fria, confia. Por quê? Porque ali Ele vai dar a vitória para você. Israel não aguentava mais estar nas mãos dos midianitas. A Bíblia diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Olha só, eles plantavam, tudo que eles plantavam, vinham os midianitas como gafanhotos e consumiam tudo, acabava com tudo, irmãos. Chegou um momento que Israel já não aguentava mais, e aí Deus levanta uma pessoa. Irmãos, olha só, Deus levanta as pessoas mais improváveis para fazer, para cumprir missões ali diferenciadas. O povo estava clamando, e aí Deus levanta um profeta chamado Gideão. Quem era esse profeta? Quem era esse menino, que foi como um profeta diante de Deus? O menor da casa do pai, era o caçula, e da família mais pobre de Manassés. Uma pessoa que ninguém dava nada. Quer dizer, o menor, o caçula, e ainda da família mais pobre. Deus não chama uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, uma pessoa com muitos recursos. Não, você
vai livrar o meu povo. Não, Deus chama o mais improvável de todos. E você começa a analisar a vida de Gideão, já quando ele estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é de pisar as uvas, as azeitonas e por aí, né? Mas é aquela coisa, já viu aquela história? Quem não tem cão, caça com gato. Se não tem tu, é mais ou menos isso. Não é? Irmãos, é desses que Deus gosta. Não, Deus, assim, eu não vou dizer que Deus não trabalha com quem vive dando desculpa. Às vezes até usa. Porque se Deus usou até uma mula, é ou não é? Ele vai usar qualquer um. Mas assim, para missões especiais, Deus sempre escolhe pessoas que têm aquele pensamento: se não dá de um jeito, vai dar de outro. É assim, irmãos. A vida de fé é assim: meu Deus, não está dando certo aqui, mas alguma coisa vai acontecer, isso aqui vai ter que dar certo, vai ter que acontecer. E a pessoa vai lá e faz acontecer. Então Gideão, irmãos, enquanto todo mundo estava escondido nas cavernas, escondido em cavernas, o Gideão estava lá malhando trigo no lagar para tentar salvar das mãos dos midianitas. E aí Deus vê ele, e o anjo vai conversando, e chega um ponto, irmãos, que Deus pede para Gideão algo difícil, que aparentemente não, que trouxe uma grande confusão para Gideão. Se a vida de Gideão já estava difícil, porque ele estava tendo que lidar com os midianitas, até então, de repente Deus pede algo para Gideão, que os moradores daquela terra vão tentar matar ele, vão querer matá-lo. Ele arrumou briga com o pai, ele arrumou briga com todo mundo e com os midianitas que já estavam ao redor. Deus fala assim: Gideão, você vai pegar a estátua de Baal, que é do seu pai, e você vai quebrar essa estátua. Olha o que Deus estava pedindo para Gideão: que ele quebrasse a estátua que não era nem dele, que era do pai. E além disso, Deus fala assim: você vai oferecer o segundo boi, a saber de 7 anos. Você vai oferecer, você vai sacrificar esse boi. Não era qualquer boi, era o segundo boi de 7 anos. Irmãos, eu acho que o Gideão deve ter engolido seco nessa hora, eu, né? Sabe quando Deus pede uma coisa para você e você faz assim? Quem já viveu isso? Eu já vivi isso, irmãos, várias vezes. Em vários momentos Deus pediu para fazer coisas que eu, meu Deus, é isso mesmo? Eu lembro quando eu vim para a obra de Deus, e a gente veio de uma família muito simples, irmãos. Eu já trabalhei de borracheiro, eu já trabalhei de panfleteiro, fazia panfletagem, trabalhei em fábrica de placas, loja de eletrônica, trabalhei de pintor, até de pedreiro eu já trabalhei. Eu lembro uma vez que a gente estava ajudando a construir a casa de um amigo, era um colega meu, era Boni o apelido dele era Boni. E aí os pais dele chamaram: não, você vem trabalhar aqui que eu vou pagar para você por dia e tal. E eu fui, irmãos. Eu nunca cansei tanto na minha vida, porque a casa dele era num barranco, em cima de um morro, e aí a gente tinha que ficar batendo massa lá embaixo, né? Os pedreiros mais experientes batiam massa, e falava assim: agora vocês vão subir essa massa lá. Aí botava uma corda, uma carretilha e dava a gente lá o dia inteiro, subindo massa, o dia inteiro, irmão. Chegou no final do dia, estava acabado, estava só o pó, só o bagaço. Eu lembro como se fosse hoje, irmão, lembro como se fosse hoje. Ele falou assim: eu vou comprar um lanche para vocês. Aí estava eu e o Boni lá sentado, mas só o pó. Ele falou assim: vocês vão querer quantos, meninos? Eu falei: dá uns 3 aí. Sem brincadeira nenhuma, irmãos. Naquele dia a gente comeu
3 hambúrgueres. Não vou falar o nome aqui. Não vou fazer propaganda, né? 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, pizza. 3. Completo, irmão. E aí eu descobri por que pedreiro come. É ou não é? Porque o trabalho é pesado mesmo. É pesado. E eu trabalhei ali, tipo, 1 mês trabalhando naquela obra lá. Mas glória a Deus, valeu a pena, né? É aprendizado. Tudo na vida é aprendizado. Diga glórias a Deus. Tudo que você aprende na vida vale ouro. Enfim, nunca tive problema com isso. E aí comecei a estudar. Eu comecei a trabalhar no banco, no HSBC na época. E aí estava indo muito bem. Cumpri as obrigações, estava crescendo dentro do banco. Eu estava para ser promovido, irmãos, ia ser posto como gerente da central de pesquisas de Fitadat, lá em Curitiba. Trabalhava na central de pesquisas. E momentos antes de receber essa promoção, salário ia aumentar, estabilidade, ia ser lindo humanamente falando. Deus me chama para a obra, pede para largar tudo e vir para a obra. E aí eu não pensei 2 vezes, se Deus falou, está falado. Eu cheguei para a minha gerente, falei, né, a supervisora, falei, Silene, eu senti de Deus de fazer a obra. Eu queria que vocês me mandassem embora. Eu sei que é difícil, mas se você conseguir me mandar embora, para eu poder receber os meus direitos, ela falou, não, mas você vai ser colocado aqui como gerente do setor de Fitadat. Eu falei, mas foi uma chamada que Deus deu. Eu não tinha falado nem com os meus pais, irmão. Eu não pedi conselho para ninguém. Meu irmão, quando Deus fala uma coisa, você não tem que ficar perguntando para os outros, não. A gente tem que parar de ficar perguntando para os outros. Mas será que eu faço? Será que eu não faço? Ih, meu irmão, sabe o que eu falo para você? Não faz. Vai dar errado. Você está na dúvida? Não faz nada. Na dúvida, não faz. Amém? Quando a pessoa é visitada por Deus, a Bíblia diz assim, naquele dia nada me perguntareis. Quer dizer, não pergunta nem para Deus, vai lá e faz. Repita assim comigo, quem crê, não pergunta. Quem crê, faz. É isso. A fé é isso, irmãos. Fé é certeza. Quando alguém está perguntando é porque ela tem dúvida. Isso não é fé. Eu não consultei ninguém. Eu cheguei para a gerente e falei, não vai dar, eu vou receber essa chamada e eu vou seguir no ministério. Ela falou, não sei se eu vou conseguir mandar você embora. Nós vamos tentar. Eu falei, também se não der, não tem problema. Aí de repente ela falou, Helder, eu consegui, nós vamos mandar você embora. Você vai receber todos os seus direitos. Eu falei, glória a Deus, o senhor é lindo. Né? Vou ficar pelo menos 1 ano aí, conseguindo me manter. E tudo certo, né? Bora fazer a obra de Deus. Falei, tá lindo. Aí eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Era um culto de sábado, uma reunião ministerial. Reunião ministerial. Pastor Rogério, o nome dele. Ele chega na reunião e fala assim, olha, estamos precisando de uma oferta para poder abençoar a obra de Deus. Estamos precisando pagar uma conta aqui, tal. E você que tocou, foi tocado por Deus, né, você vai fazer essa oferta. E aí veio no meu coração, vai lá e dá tudo. Eu falei, Deus, não, isso não. Eu já saí do trabalho, Deus. Eu já saí do trabalho. Agora tem que dar tudo. E aquilo ficou martelando no meu coração. Vai lá e dá tudo, vai lá e dá tudo. Eu relutando com Deus. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá no banco, saquei tudo, fui até o pastor, falei assim, pastor, está aqui essa oferta, pega logo, pega logo, antes que eu mude de ideia. Resumindo, aquilo que eu achava que era para ficar 1 ano, irmão, fiquei na dependência total de Deus.
Pastor Helder, faltou alguma coisa? Nunca. E nunca vai faltar. Porque para o enviado, Deus não deixa faltar? Não deixa. Não deixa. Ele tem essa responsabilidade. Ainda que aquilo que ele peça para a gente pareça que vai colocar numa fria, que esteja sendo uma maldade, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu tenho que confiar, irmãos, porque se não houver confiança, não tem como Deus agir. Ele só age por intermédio da fé. Quem está entendendo isso? Então confia de todo o seu coração. Deus vai fazer tudo na sua vida. Vocês estão entendendo isso? Deus pede para o Gideão, a família dele fica doida, mas o Gideão vai lá e faz. E quando parecia que tudo ia dar errado para Gideão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus revestiu o Gideão. E o Gideão foi lá e venceu aquela batalha. Amém? Deus foi com ele, diga glórias a Deus. Então para o enviado não falta nada, irmãos. Qualquer missão que Deus te der, vá com toda a sua força. Vá de coração aberto, Deus vai te honrar. Amém? Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 16. Deixa eu correr aqui. Essa mensagem, eu não digo que ela é longa, ela tem muitos detalhes. Gênesis capítulo 16. Versículo 3. Pegar o versículo 2. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de girar. Irmão, Sara estava mais confusa. Ela estava mais perdida do que azeitona na boca de banguela. A Sara estava perdida, irmãos. Olha só, olha a cabeça dela. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai do quê? De uma multidão. E quando Deus fez uma promessa para Abraão, Abraão estava casado com quem? Com Sara. Então essa promessa ia se cumprir na vida de Abraão e na vida de... Como que a Sara vem e fala assim, Deus tem me impedido de gerar? Que Deus é esse que promete uma coisa e que nega com a outra mão? Que Deus é esse que dá uma coisa com uma mão e com a outra ele tira, irmãos? Coisa da cabeça dela. Então Sara estava na carne. E aí ela vai tomar uma atitude na carne. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, amém? Mas ela estava na carne. Ela fala, o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de quem? A Sara estava na carne e o Abraão também. Ele ouviu a voz dela. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra, e ele entrou a Agar, e ela concebeu. Irmãos, olha só, então, o que estava sendo projetado ali? Barriga de aluguel. Aquele filho era para ser de quem? De Sara, né? Seria gerado por Agar, mas aquele filho, no planejamento deles, deveria ser de Sara, da Sara. E o que a Bíblia vai dizer? E ele entrou a Agar, e ela concebeu, a Agar concebeu, e vendo ela que concebera, o que Agar começou a fazer, igreja? Foi a sua senhora, desprezada a quem? Aos seus olhos. Irmãos, olha só, tem pessoas que não têm estrutura para lidar com aquilo que era dos outros, que é dos outros.
Aquele filho era para ser de Sara, era prática no passado. Barriga de aluguel era uma coisa comum, não é? Que existia. Hoje a medicina está mais avançada, a pessoa faz lá inseminação artificial e resolvido ali o problema, né, de muitas pessoas e tal. Mas não, naquela época era desse jeito que funcionavam as coisas. Então aquele filho era para ser da Sara. E o que acontece? Quando a Agar concebe, ela começa a desprezar a sua senhora, irmãos. Tem muitas pessoas que começam a produzir, elas começam a crescer na vida, elas já começam a se achar a última bolacha do pacote, é ou não é? Não é verdade? O último gás da Coca-Cola no deserto, é assim ou não é? Tem gente que é assim? Nariz empinado, né? A Agar já começou ali, ó. Opa, esse filho é meu. Quem essa mulher pensa que ela é? Ela começou a desprezar a sua. Isso acontece, irmãos. Não se assuste se às vezes até no altar você começar a ver pregadores desprezando os seus líderes, achando que as ovelhas são dele. Não, porque essa igreja é minha, esse trabalho é meu, Deus está dando crescimento, e a pessoa começa a achar que aquilo é dele e tal, e começa a desprezar os seus senhores. Isso acontece muito, irmãos. Isso acontece desde os dias de Lúcifer, que começou a achar que queria ser maior do que Deus, começou a conspirar, e ele leva lá a terça parte dos anjos com ele, e cria a divisão. Então tem pessoas, irmãos, que ela não tem estrutura para lidar com aquilo que é dos outros. Às vezes empresa também, empresas. Às vezes você tem lá a sua empresa e tem lá, né, alguém lá com o espírito de Agar. Não, porque esse cliente foi eu que conquistei, eu que estava aqui, eu que atendi. E ela já vai criando uma lista paralela. Ela vai criando uma lista, não acontece isso? Ela vai criando uma lista paralela, né? E ela já vai arquitetando. Não, o dia que eu sair dessa loja aqui, o dia que eu sair daqui, eu já vou ter a minha carteira de clientes. Isso é um bandido, é uma bandida. Me perdoe falar assim, mas quem age assim é bandido. Nós temos que ser fiéis com aquilo que é dos outros. A Bíblia fala assim: se no alheio não foste fiel, quem vos dará aquilo que é vosso? Então Agar, ela concebe e ela começa a desprezar a sua senhora. E o que vai acontecer aqui, meus amados? Diz aqui o texto sagrado. Ela desprezou, né? O versículo 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. E afligiu-a Sara, e ela fugiu de sua face. Irmãos, olha só, o que começa a acontecer? A Sara começa a ser desprezada, a Agar estava agindo de uma maneira errada, e a Sara começa a afligir ela. Irmãos, a aflição não vem sem causa. Agar deu causa para isso, quem está entendendo? E ela começa a ser afligida, irmãos. E na hora da aflição, o que Agar faz? Espirra. Ela foge. A Agar foge. E ela vai para o deserto. Irmãos, deserto é lugar de fome, de sede. No deserto você pode encontrar lobos, sim ou não? Mas uma pessoa que está num deserto, não como enviada, mas como fugitiva, o que vai acontecer com essa ovelha no deserto, como fugitiva no meio dos lobos? O que os lobos vão fazer com essa ovelha? Vão devorar. Então Agar estava prestes a ser devorada, irmãos. O deserto ia acabar com ela
e acabar com o filho que ela entendia que era dela, e num certo ponto era. Quem está entendendo isso? Mas ali ainda não era a hora dela viver a bênção dela. Então a Agar, ela foge para o deserto. E o que vai acontecer? O versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto de uma fonte de água no deserto. A fonte no caminho de Seir, quer dizer, ela estava lá no deserto. Ela ia morrer no deserto. Ela ia ser devorada pelos lobos. Quem está entendendo isso? Porque é isso que acontece, irmãos. Quando a ovelha sai do aprisco e vai viver a sua vida, não, quero viver a minha vida, a Bíblia diz que aquele que se separa, olha só como que o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. Põe para a gente ali Provérbios 18, olha só, irmãos, como que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Por que a Agar estava fugindo, irmãos? Porque ela estava buscando o seu próprio desejo. Só que nessa busca pelo próprio desejo, as pessoas se perdem. As pessoas acabam se perdendo no meio do deserto, no meio dos lobos, e alguns acabam sendo devorados pelos lobos. Busca o próprio desejo, aquele que se separa, continue ali, e ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu pergunto uma coisa para você: Agar estava sendo sábia ou estava sendo tola? Mas na visão de muitos, Agar estava sendo sábia. E aí, meu amado, minha amada, nós temos que ser anjos de Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você tem que ser anjo de Deus. Olha de novo assim, de canto, e fala assim, e não do inferno. Porque existem anjos do inferno, irmãos, que encontram as Agares pelo deserto e dão razão para ela. Você fez bem, amiga. Olha, eu não queria te falar não, eu estava quase falando para você, mas eu não queria falar isso para você, mas você fez bem, porque ela está te afligindo, porque ela não pode ter filho. Porque esse filho não é dela, esse filho é seu. Então olha só, vai viver a sua vida. Sabe onde Agar ia viver a vida dela? No inferno. Então tem muitos anjos do inferno, irmãos, enchendo a cabeça de minhoca das pessoas, enchendo a cabeça de abobrinha e tal, e faz com que as pessoas permaneçam errantes pelo deserto. Quem está entendendo isso, irmãos? Só que o anjo de Deus é diferente, irmãos. Pessoas de Deus são verdadeiras. Quando tem que abençoar, abençoa, diga glórias a Deus, amém? Mas quando tem que corrigir e repreender, vai lá e corrige e repreende, e não fica passando pano não. A gente tem que parar de ficar passando pano, irmãos, para quando as pessoas estão tomando atitudes erradas. A Bíblia diz que quando você vê alguém se perdendo, e você é usado para salvar aquela pessoa, para converter aquela pessoa por causa do amor, você vai encobrir uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Só que tem pessoas que veem os outros indo para o abismo, e elas ficam dando razão, não, você está certo, a vida é assim mesmo, segue a sua vida, você não tem que ficar dando satisfação para ninguém, você não tem que ficar debaixo. Quem falou isso, irmãos? Não, porque eu penso assim também, eu não tenho que ficar servindo homens, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Que Bíblia que a pessoa tira isso?
A Bíblia que eu leio todos os dias é a Bíblia que diz para não resistir à autoridade, seja ela quem for, goste você dessa autoridade ou não, mas se é autoridade, tem que ser respeitada. Seja qual for a autoridade, seja a autoridade do judiciário, do executivo, do legislativo, seja a autoridade que está sobre você lá no seu trabalho, na sua empresa, o seu patrão, o seu gerente, o seu supervisor. Pastor, eu não gosto dessa pessoa. Não interessa, mas nós temos que estar ali, sujeitos à autoridade. Mas ela está me afligindo. Meu amado, minha amada, quando você está na direção de Deus, quanto mais afligirem você, mais você vai crescer nessa vida, mais Deus vai te honrar. Pastor, estou sendo injustiçado. Não tem problema, na injustiça Deus vê um campo fértil para começar a te abençoar, para começar a te honrar. A Bíblia diz que quanto mais oprimiam o povo de Israel lá no Egito, mais eles cresciam. Então nós temos que entender que, embora os homens estejam nos injustiçando, existe um Deus que está sobre o controle de todas as coisas, que é o Deus que levanta, é o Deus que abate, é o Deus que enriquece, é o Deus que empobrece. Meu Deus, então não importa o que as pessoas estão falando, ou fazendo, deixando de fazer, meu Deus, eu vou ficar na tua palavra, eu vou manter a minha posição, e você começa a ver Deus te honrando. A gente tem que parar de fugir, irmãos. Tem pessoas que estão fugindo da responsabilidade, fugindo da missão, desistindo quando não é hora de desistir, e se tornam errantes no deserto. Agar estava para perder tudo, mas aí vem um anjo de Deus, aleluia. O versículo 9, então disse o anjo do Senhor, irmãos, não é qualquer anjo que faz as pessoas andarem pelo caminho certo, tem que ser de Deus. Torna-te para onde? Olha o versículo 9, então disse o anjo do Senhor, o que está escrito ali, igreja? Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Em outras palavras, Agar, pare de fugir, você está errada. Desce desse salto aí, Agar, e vai lá e se humilha diante da sua senhora. É assim, irmãos. Tem pessoas que só vão voltar a crescer novamente, brilhar novamente, quando vestirem as sandálias da humildade e se consertar com quem ela deve se consertar. E se não tomarem uma atitude depressa, serão consumidas pelos lobos. Quem está entendendo isso? Tem gente que tem que vestir a sandália da humildade. Tem mulher que tem que chegar para o marido e se humilhar e pedir perdão. Marido que tem que chegar para a esposa, se humilhar e pedir perdão. Pai que tem que chegar para o filho, filho, eu errei com você. Filho que tem que chegar para o pai. Empregado que tem que chegar para o patrão. Sogra que tem que chegar para a nora. Nora que tem que chegar para a sogra. E tem que chegar lá e se humilhar. Esse foi o recado do anjo. Olha o anjo falando com você aí. Aqueles que se humilharem serão o quê? Exaltados. Agar se humilha, vá lá, torna para a casa da sua senhora, se humilha debaixo das tuas mãos. Põe o versículo seguinte: disse-lhe o anjo do Senhor, vai lá, multiplicarei sobremaneira a tua semente, aleluia, que não será contada, porque por numerosa que será. Agar, se você voltar, se você se humilhar, eu vou multiplicar a sua semente, e vai ser tanta semente, mas tanta semente, tanta semente,
tanta bênção na sua vida que não vai ter como numerar. Esse é o reino de Deus, irmãos. Essa é a vontade de Deus. Aqueles que a si mesmos se humilharem serão exaltados. Então aquele anjo faz Agar voltar. E ela volta. E ela se humilha. Quem está entendendo essa palavra? É forte ou não é? É forte, irmãos. Amém? É muito forte. Então, se você tiver que voltar e se humilhar, se retratar, lembrar onde você caiu, faça. Por quê? Porque Deus vai começar a te honrar. Pastor, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Deus só não quer ver você fugindo errante pelo deserto. E se você quer ver Ele agindo na sua vida, volta correndo. Quem está entendendo isso? Amém? Fique em pé, meus amados. Eu ainda não terminei a mensagem. Falta mais 1 hora. Alguém falou assim, vixe. Não, depois dessa, obreiro, pega o pastor Flávio, assume aqui, ó. Depois dessa eu vou até ir embora. Ô Everton, faz o culto aqui no meu lugar. Eu estou brincando com vocês. Mas não terminei ainda não. Olha só. Agar voltou, sim ou não? Sim. Um pouquinho mais adiante. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Isso aqui é mais forte ainda, irmãos, escuta isso. 21, 8. Fica paradinho aqui, página. Pronto. Resolvido. Passados dias, a promessa se cumpre na vida de Abraão e de Sara. E o tão sonhado filho chegou. Nasce o Isaac, o filho da promessa. E cresceu o menino. E foi o quê? Desmamado. Desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi o quê? Era um motivo de alegria para Sara e para Abraão, para toda a família. Olha só. Para Isaac, Abraão fez um grande banquete. Deu um grande banquete, uma grande festa. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Quer dizer, Abraão estava dando uma festa para Isaac, e Ismael estava o quê? Zombando da festa. Repita comigo, coisa de irmãos. É assim ou não é? Irmão é tudo igual, irmão. Enquanto um está comemorando, outro está zombando. Enquanto um está rindo, outro está triste. É ou não é? Parece cão e gato. Mas não se desgrudam. É assim ou não é? O Ismael estava zombando. Versículo 10. E disse a Abraão: dei
deita fora esta serva do teu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. Irmãos, olha só o que a Sara vai propor para o Abraão. Abraão, vem cá, coisa não está boa. Sabe esse menino que você gerou com a outra lá? Mulher é assim, é ou não é? Quem que deu a ideia para Abraão? Hã? Mas mulher é desse jeito, é ou não é? Briga por qualquer coisa. Se você está fazendo a coisa certa, ela briga. Se você está fazendo a coisa errada, o que ela faz? Ela briga. Se você está quieto, ela... Se você está falando, ela... Não dá para entender, né? Abraão, vem cá. Aquele filho que você teve com a outra. Não é assim? Diz que para discutir com a mulher, assim, você está discutindo com a mulher está falando, você fica assim, ó. É ou não é? Minha esposa está ali, ela só está me olhando ali. Aquele olhar fulminante, né? Então a Sara chama Abraão e fala assim: deita fora essa mulher, manda essa bruaca embora. Manda ela embora agora, Abraão. Faça essa mulher espirrar daqui, ela e esse menino. Sara estava sendo má? Sim ou não? Não, humanamente falando, sim, né? A grosso modo, olhando assim, quem vê fala: meu Deus, a Sara está possuída. Só pode. O Abraão ouve aquilo, ele entra em choque, irmãos. Olha o que acontece. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de quem? De Abraão, por causa do seu filho. Quer dizer, Sara, ficou louca essa mulher, ficou doida. Deixa eu pegar o remédio. Você tomou teu remédio hoje, Sara? Aquilo pareceu o quê? Muito mal. E quem ouve isso, irmãos, tem a mesma impressão. Quando você lê isso, você fala: meu Deus do céu, como que vai mandar embora a mulher e a criança? Que coração peludo, não tem piedade. É ou não é? Mas olha o que Deus vai falar. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de quem? Da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do teu filho, desta serva, farei o quê? Uma nação, porquanto é a tua. Então não era Sara falando, era Deus. E às vezes Deus nos envia das maneiras mais improváveis. Sabe quando você é pego de surpresa, que você não espera? Meu Deus, por que aconteceu isso? Estão me chutando daquela empresa, estão me botando para fora, me botaram para correr. Porque o diabo, Satanás, eu pego você, mas ele não era o diabo. Ali era Deus. Ouve todas as palavras da sua mulher.
E às vezes Deus nos envia da maneira mais improvável, irmãos. Eu fico imaginando como estava o coração de Agar. Ela estava sendo literalmente chutada. Chutada. Ó, vai embora, mulher. O Abraão, quando ouviu aquilo, ele fica chocado. E aí Deus fala assim: não, Abraão, ouve a tua mulher. Pode ouvir ela. E olha o Abraão, irmãos. O homem mais rico, um dos homens mais ricos. A Bíblia diz que Abraão ia rico em tudo, prosperava em tudo. E olha só como esse homem rico despede a serva e o seu filho. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e fez o quê? Tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Olha, irmãos, olha que mão de vaca esse Abraão. O homem poderia preparar uma provisão: Agar, tudo bem, ó, deu ruim aí com a Sara, o negócio não está legal aí, ela está buzinando no meu ouvido, mas faz o seguinte, ó, eu preparei tudo isso aqui, você vai conseguir se manter durante uns 2, 3 anos. É isso que o Abraão faz? Não. Ele pega um pão, um pão, misericórdia. O Abraão é daquele que, se botar uma nota de R$100 na mão dele, ele sai daqui de Ponta Negra, vai parar lá na África, nadando, e a nota chega sequinha, é ou não é? Olha que homem miserável. Diz aqui, ó, né, tomou pão, um pão, irmãos, e diz aqui, ó, não era não era um caminhão-pipa, era um odre de água, e deu para Agar, pondo sobre o seu ombro. O que mais, igreja? E deu-lhe também ao menino, e despediu. Irmão, se eu estivesse no lugar da Agar, eu falava: pega esse pão aqui, meu amigo, some com esse pão da minha frente aqui. É ou não é? Foi isso que Abraão fez, irmão. E quando você acha que a coisa está ruim, ela piora um pouquinho mais. É ou não é? Agar não estava entendendo nada, estava sendo chutada. Aí aparece o Abraão querendo dar uma de bonzinho: pega esse pão, pega essa água, vai. E o que acontece? Versículo 15: e consumida a água do odre. Ela deve ter lembrado de Abraão ela deve ter xingado Abraão até a última geração dele. É ou não é? Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi, e assentou-se de frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Irmãos, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, porque a gente espera que a nossa provisão, o nosso socorro venha dos homens, e os homens não têm nada para fazer por nós, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E a gente tem que aprender a depender de Deus e somente dEle, e de mais ninguém. Deus pode usar homens, pode usar pessoas para te abençoar, claro que faz, mas vão existir momentos que o socorro não vai vir de quem você acha que deveria vir. Vão existir momentos que o socorro não vai vir de pessoas que você falou: não é essa pessoa que Deus vai usar. Não, meu amado, minha amada, o socorro vem de Deus. Agar estava chorando, Agar estava achando que o filho dela iria morrer. Mas lembra que eu falei para você?
Quando somos enviados, para o enviado não falta o quê? Ainda que uma pessoa mesquinha lhe dê apenas pão e água, ainda que os homens não lhe deem nada, porque quem vai sustentar você não são os homens, quem vai te sustentar é Deus. É Ele que sustenta o seu povo. E aí Agar começa a chorar, e diz aqui o texto sagrado, e foi-se, o versículo 17, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e diz: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega, não, perdão, é isso mesmo? É isso, ergue-te, levanta o moço, pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agar, eu vou fazer na sua vida coisas que você nem imagina. Se levanta. E abriu-lhe Deus os olhos. E o que ela viu, igreja? Um poço de água, e deu de beber ao moço. Aleluia. Agar estava triste porque Abraão deu para ela um pão e um odre de água, mas Deus já tinha preparado um poço para ela. Então não se entristeça, meus amados, quando o homem nada pode fazer por você, e ainda que quando faça com migalhas, com mesquinharias, não olhe para isso. Por quê? Porque Deus já preparou um poço para te abençoar. Porque para o enviado não falta nada, meu amado, minha amada. Agar estava sendo enviada, ela não pediu para estar ali, ela foi mandada para aquele deserto. Quando ela foi por conta própria, sim, ela poderia esperar a morte dela e do menino, porque Deus não tinha compromisso com ela, mas agora era diferente. Ela não estava indo porque Sara chutou ela, não, porque Deus estava mandando ela, e quando Deus envia, Deus supre todas as necessidades, porque o Senhor é o meu pastor, nada vai faltar. É isso, irmãos. Olha só, nós temos que confiar em Deus. E aí? Você quer ser enviado ou você quer ser fugitivo? Faça a sua escolha. Que sejamos enviados. Amém? E você vai ver os céus abrindo, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E não vai faltar nada para você. Quem entendeu essa palavra? Amém? Louvado seja Deus, irmãos. E eu já vou orar aqui com todos. Domingo que vem é o grande dia da festa onde? No céu, irmãos. Amém? Ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 4. Olha lá. Irmãos, e todos nós vamos arregaçar as mangas, e nesse domingo nós não vamos convidar as ovelhas, nós vamos arrastar essas ovelhas perdidas para a igreja. Quem está entendendo isso? Amém? Nós vamos focar nessa missão. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha o quê? Achá-la. E achando-a, faz o quê? Irmãos, não é ficar convidando a ovelha, não. Vem cá, eu vim aqui para fazer um convite para você. Domingo vai ter um culto maravilhoso. Eu sei que você está um pouquinho afastado da igreja, mas vamos, pelo amor de Deus, eu estou falando para você. Olha, vai ser uma bênção, eu prometo. Pode deixar que eu vou lá. Me espera lá. E não vem coisa nenhuma. Porque quando se trata de ovelha perdida, irmãos, não é para ficar mandando convitinho, não. O que ele faz? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e faz o quê? E chegando à sua casa, convoca os amigos, vizinhos, não é? Dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Continue lá. Digo-vos que assim haverá o quê?
Há alegria no céu, festa no céu, por um pecador que se arrepende. Irmãos, e se não for assim? Vai ter festa no inferno. Mas no inferno não é festa. Inferno é pranto e ranger de dentes. E o diabo está ceifando vidas, irmãos. Se a gente não trazer no ombro, se a gente não fizer força, e não é fácil pegar uma ovelha, é ou não é? Né, Jardim? Quantos quilos você pesa, Jardim? Eu acho que deve estar pesando uns 78. O homem tá slim, né? Já pensou se pegar uma ovelha de 78 quilos e botar no ombros? Ainda que vai em 4, é ou não é? Vamos supor que o Jardim é uma ovelha perdida, eu vou lá na casa do Jardim, você vem. É assim, tem que botar no ombro e trazer, diga glórias a Deus. Não é dar opção para a pessoa. Irmãos, se a gente não arrastar as ovelhas para a casa do Pai, para o aprisco, o diabo vai arrastar elas para o inferno. Quem está entendendo isso? Então domingo que vem você vai arrastar as ovelhas para cá, amém? Ainda que você traga no carro, no camburão, não sei, mas você vai trazer, diga glórias a Deus. Já chega domingo de manhã lá, o culto começa às 9, já chega lá às 7h30, cheguei, e se não derem nenhum sinal de vida lá naquela casa, já começa a tocar a campainha lá, começa a bater na porta, estou aqui, deixa eu entrar, não, vem cá, me dá a mão aqui, vem cá, e arrasta, amém? Ela vai ficar brava na hora, mas depois ela vai te agradecer. É assim, não é? Se a gente não fizer isso, irmãos, o diabo vai arrastar essas pessoas para o inferno. Então tem hora que não tem que dar opção. Olha só, nós não vamos dar opção para as ovelhas perdidas, nós vamos atrás dela, achar, botar no ombro e trazer. E aqui no dia, eu vou pregar sobre salvação. E aí elas vão decidir o que elas querem da vida. Se elas querem vida ou se elas querem morte. Mas elas vão receber a segunda chance. Amém? Então já comece agora, irmãos. Não espere o diabo arrastar para o inferno. Quem entendeu isso? Eu já vou ungir todo mundo. Traz o óleo aqui, ó. Deus vai dar sabedoria para você trazer essas ovelhas. Diga glórias a Deus. Amém? Deus vai mostrar. Vem cá os pastores, obreiros, servos e servas. Em nome de Jesus. Deus já vai dar a direção. Eu já vou orar. A palavra foi um pouquinho longa, mas foi boa a palavra? Amém? Vocês vão sair daqui alimentados em nome de Jesus. E o pastor Ed veio numa bateria, irmãos, olha. Eu fui dirigindo para ir e para voltar. Minha esposa dirige, o Lisandro dirige. Quem mais que dirige? O Max dirige também mais. O Max, o Everton. Mas eu na estrada eu gosto de dirigir. Eu venho dirigindo. Eu fui dirigindo, voltei dirigindo. A gente saiu daqui na carreira, irmãos, na sexta-feira. Porque eu perdi meu cartão de crédito. Falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou abastecer meu carro? Cadê? Procurando cartão de crédito, não achei, procura daqui, procura de lá. A gente ia sair daqui às 14 horas. E não acho. Falei, Bruna, nós vamos usar o teu cartão. Não, mas eu não sei, eu não sei. Não, vai dar certo. Deus vai prover todas as coisas. Ele falou para ir sem bolsa, Senhor. Eu obedeci, meu Deus, estou indo sem bolsa e tal. Então, a bolsa da minha esposa vai servir para alguma coisa. E você não me pede de volta, não, minha filha. Eu vou ficar vou pregar desse lado aqui, irmãos. Deixa eu pregar aqui, ó. Deixa ela quietinha no canto dela lá. Quando acabar o culto, eu já saio por aqui, ó. E eu vou entrar na sala de oração e não saio por mais nada hoje. Só desço para o culto das 18. Eu sei que a gente foi sair daqui, eram umas 15 horas e 40 minutos, irmão. E foi, mas chegamos lá, chegamos a tempo. Deu tempo, graças a Deus. Foi tudo tranquilo, né? Ó a cara do reverendo Everton. Foi uma bênção, diga glórias a Deus. E aí pregamos, mas foi uma bênção mesmo, irmãos, pregamos, Deus proveu todas as coisas lá. Foi lindo, tivemos uma reunião ministerial, já estamos aqui hoje a todo vapor, o pastor já chega meio elétrico no culto, né? Depois a gente vai descansar, amém? Mas olha só, nós vamos nos preparar para o próximo domingo, irmãos, e aí com toda a seriedade, vai ter festa no céu,
Amém? 9 horas da manhã vai ser essa reunião e nós vamos fazer o clamor pelas ovelhas perdidas. O clamor pelas ovelhas perdidas. E às 15 horas nós vamos ter o encontro das mulheres que vencem. Vai ter um grande banquete, irmãos, olha só, vai ser dupla honra, vai ser sensacional, amém? Quer falar um pouquinho das mulheres aqui, Bruno? Oi? Já falei tudo? Não, se você quiser, eu te... E vai ter o batismo nas águas também, vai ter um banquete para as mulheres, vai ser lindo, amém? Às 15 horas, mas 9 horas da manhã é festa no céu, às 15 horas é a festa das mulheres, diga glórias a Deus, e louvado seja Deus. E nós vamos terminar esse mês com chave de Deus, tá bom? Então vão ungir todos vocês para Deus dar sabedoria, Deus vai mostrar as ovelhas, Deus vai dar a estratégia, a força para você carregar a ovelha no ombro e trazer aqui no domingo. Quem crê nisso? Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo. Ah, Jesus, muito obrigado, Pai. Nós vamos viver coisas lindas. Vai ter festa no céu aqui nessa igreja, Pai. O Senhor vai fazer coisas grandes, maravilhosas, Pai. Coisas incríveis, meu Deus. E o Senhor vai nos dar capacidade para arrastar essas ovelhas, para tirá-las do inferno, meu Pai. A Bíblia diz que o Senhor nos tirou das trevas. Olha só, é assim que funciona no reino de Deus. Nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É assim que nós vamos fazer no próximo domingo. Nós vamos transportar essas pessoas que estão nas trevas e nós vamos trazer para o aprisco de Deus. Aleluia. Vai ser sobrenatural, vai ser lindo, meu Pai. Essa pessoa vai receber uma unção no alto da cabeça e o Senhor vai dar essa sabedoria, meu Deus. Aleluia. Oh, maravilhoso é o Senhor. Vai falando com Deus, igreja. Vai falando, vai pedindo para Deus mostrar essas ovelhas. Deus já está mostrando para você. Vai pedindo para Deus, vai pedindo para Deus. Aleluia, maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Oh, santo é o Senhor. Oh, maravilhoso é o Senhor. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Adore a Deus, igreja. Aleluia. Oh, santo é o Senhor.